especificamente a uma equação global, que nós trabalhamos isso em aula passada, né? Então, nós temos aqui essa determinação da relação direta aí das quantidades. Relação direta das quantidades. Então, isso aqui é mais ou menos um resumo do que foi falado na aula passada, né? Nós vimos a questão das entalpias, vimos quais são as variações, como é que vai influenciar no aumento da temperatura, nós vimos com a questão da concentração que aumenta, nós vimos na questão dos alótropos, falei do carbono grafite, do carbono diamante para vocês, né? Essa questão da alotropia está vinculada justamente com a abundância, aquele elemento que é alótropo de outro, só lembrando para vocês que alótropo é aquele que tem a mesma simbologia, mas as suas estruturas são totalmente diferentes. Um exemplo é o carbono grafite, o carbono diamante, é o oxigênio, é o ozônio, é o enxofre rômbico, é o enxofre mononucleado. Enfim, nós temos aí alguns elementos, algumas relações direcionadas aos alótropos. Então, aquele que tem maior abundância vai ter uma menor entalpia. Os menos abundantes terão maior entalpia, nós já falamos sobre isso. Resumindo tudo que já foi dito de termoquímica, tá? Fazendo um resumão de tudo que já foi dito. Gabriel. Pois bem, eu vou apagar aqui, porque essa entalpia de formação é uma das entalpias mais utilizadas e cobradas no vestibular. Então, lei de Hess em entalpias é o carro-chefe principal da termoquímica, né? Eu falo em termodinâmica. Termodinâmica, eu não vou falar disso para vocês de entropia, mas é só depois. Então, vamos lá, bora ver como é que funciona. Ó. Essa é a entalpia padrão de formação. Ó, na variação de entalpia envolvida, na formação de um mol de determinada substância, a partir da substância simples correspondente, como toda espécie no seu estado padrão. Então, a gente vai trabalhar sempre com mol, sempre relacionado a um mol, e o mol está lá, ó. Isso daqui, ó, por exemplo, A mais B, é um B, mais C. Então, esses valores que vocês estão vendo aqui, né, esses que estão de minúsculo, A, B e C, são que se correspondem à concentração molar. É isso? Então, tem um A mol de A, tem um B mol de A, de B, enfim, são os valores relacionados para cada elemento em uma equação química. Então, é o balanceamento, né? Algo que a gente já conhece muito bem. Então, quando eu estou falando dessa energia de formação, estou falando de um mol da substância, né, que está correspondendo aí em determinadas reações. Então, vocês estão vendo aqui as reações, está faltando ali o tracinho aqui, né, ó, 1,5, 3,5, né, 1,5, 3,5 aqui corresponde a cada entidade. Então, só para dar um exemplo, né, do que é, então nós temos aqui os valores, por exemplo, aqui eu tenho um mol de H2, aqui eu tenho meio mol, isso daqui é um balanceamento, tá, gente, é uma maneira de balancear, que a regra do balanceamento vocês conhecem muito bem, corresponde aos menores números inteiros. Menores números inteiros. Então, vocês estão vendo aí, por exemplo, números fracionados. Né? Então, vocês podem se perguntar se isso daqui é verdade. Porque se eu quisesse fazer o balanceamento e retirar isso aqui, como é que eu faria? Eu ia multiplicar tudo isso daqui por 2. Multiplicaria por 2 e retiraria esse valor aqui de 1,5, né? Que aqui ficaria 1 apenas, né? E se eu pego 2 vezes 1,5, eu cancelo 2 com 2 e vai ficar 1 mol, né? Então, aqui eu teria 1 mol e aqui 2 moléculas de água. É assim que a gente aprende a fazer o balanceamento, né? O balanceamento específico. E eu não posso esquecer de dizer isso para vocês. Sem o balanceamento, sem fazer esse balanceamento, inicialmente, numa questão termoquímica, a gente vai perder, com certeza, essa questão. O balanceamento, a concentração molar, é o fundamento principal para poder definir essa formação. Vocês veem que eu trabalho para o mol, né? Eu posso trabalhar para o mol de tantos quilojoules que essa equação química nos fornece, né? E lembrando que esse fornecimento pode ser de absorção ou de liberação de calor, vai depender do sinal, daquela variaçãozinha lá no final que vocês estão vendo ali, especificamente dessa primeira que eu estava fazendo, o balanceamento, vocês estão vendo que ela tem um valor de menos 286 quilojoules. E a de baixo, você está vendo que é menos 11. Então, está aí correspondendo aos seus valores, né? Está aí fazendo correspondência aos seus valores. Quando a gente fala dessas correspondências, por exemplo, eu poderia querer saber quantos quilojoules eu tenho em 2 mols daqui, né? Vamos dizer que eu tenha 2 mols de água. Esse valor que vocês estão vendo em quilojoule é o valor para todos os elementos correspondentes em cada equação, né? É o valor para hidrogênio, é o valor para oxigênio, é o valor para a própria água. Essa quantidade de calor liberada, né? Então, eu posso dizer isso para vocês. Menos 286 kJ. Então, se eu quiser saber, com 4 mols de água, quantos quilojoules eu tenho?
Eu vou fazer uma regra de 3 muito simples. Eu estou colocando esse sinal negativo porque ele corresponde a um processo exotérmico. Eu não posso esquecer de, no final, colocar o valor dele, não. Vai ser 4 vezes ele, né? Então, essa quantidade que eu tenho aqui, ó, são as quantidades molares. Resumidamente falando isso. Nós, em 2 mols de água, em 2 mols de água, nós temos o valor de quilojoule, 286 quilojoule. Então, nesses 2 mols, está sendo liberado esses 86 quilojoules. Se fosse 4 mols de água, quanto é que era liberado de energia? Aí eu chamo de X, né? Faço uma regra de 3 simples. Então, esse processo matemático é o que nós chamamos de calorias, ou calorimetria que vocês veem na física, que trabalha com o quimacete. Eu não sei se o Christian já falou isso para vocês, né? O quimacete é uma representação matemática vinculada à chamada primeira lei da termodinâmica, né? Primeira lei da termodinâmica, que é física pura. Então, nessa primeira lei, eu posso calcular a quantidade de calor existente por essa fórmula. Inclusive, essa fórmula chama-se calor sensível. Essa outra aqui chama-se calor latente. Né? Então, nós temos o calor sensível e temos o calor latente. Que isso tudo aqui são expressões da física, que vocês devem ter visto isso ou com o Christian ou com o Roberto, né? Com um dos dois. Professor, como fazemos para encontrar o valor de quilojoule? Veja bem, Lia, esse valor de quilojoule tem que ser fornecido para você nas 2 equações, 2 ou 3. Você está vendo lá especificamente que na equação primeira eu tenho o valor dele, né? Se eu estivesse trabalhando res aí, se estivesse fazendo um trabalho de res, obviamente que eu precisava fazer alguns cancelamentos, né? Obviamente que você está vendo que o que eu tenho de comum nos dois é apenas o hidrogênio, né? Eu tenho de comum apenas o hidrogênio. Então, se eu fosse fazer a relação, vou até fazer isso para você. Eu vou apagar tudo isso daqui. Deixa eu apagar aqui. Pronto. E se eu quiser, Lia, fazer o desenvolvimento dessa equação? Como é que eu faço? Primeiramente, eu preciso cancelar esses hidrogênios, eles não vão fazer parte da minha equação global. Então, como é que eu tenho que fazer, Lia? Eu tenho que inverter, isso daqui é lei de Hess, tá? O que eu estou trabalhando com vocês agora, nessa resolução bem aqui, é a lei de Hess, o que a Lia me perguntou. Porque a lei de Hess, o que é? É uma somatória, né, não, Lia? Eu vou somar essas 2 equações aí, ó. Eu vou somar esses 2 valores, né, para eu poder obter o valor final. Vou chamar de 1 e 2, tá? Só para não confundir. 1 e aqui 2. Pronto. Então, como é que eu faço? Essa segunda aqui, ó, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou ter que inverter para poder eu cancelar esse hidrogênio aqui. Porque aqui, se eu somar, vai dar alguma confusão, né? E aqui eu tenho um hidrogênio, eu posso até melhorar isso aqui, chamar na unidade normal. Vou dar uma melhoradazinha para a gente tirar essas frações aqui, tá? Vou tirar todas essas frações. Eu vou colocar assim, ó. 2H2 mais O2, formando aqui 2 moléculas de água. E o nosso valor está ali, ó. ΔH1 é de menos 286 kJ. Esse quilojoule é quilojoule mol. Então, cada mol que eu tenho do elemento, eu terei esses 286 kJ. Até aí, tudo bem? Vou prosseguindo, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Se eu tenho esse valor de N2... eu vou tirar essas frações aí, ó. Eu vou tirar aqui essas frações que fica melhor para a gente. NH3, nós teremos aqui o ΔH2 igual a menos 11. Menos 11 kJ por mol. Então, preciso inverter essa de baixo. Eu já acabei de falar isso para vocês. Nesse processo de inversão, primeiramente, tem que ver se está balanceado. Não está, porque eu tirei as frações aqui. Eu tenho que colocar um 2 aqui, ó. Coloco um 2... e eu fiquei com 6, então vou colocar um 3 aqui, ó. Então fica 1 nitrogênio, 3 aqui, 2 aqui. Beleza, então o que é que eu faço para poder cancelar? Como é que eu faço esse cancelamento? Porque eu vou inverter a segunda, eu vou fazer a inversão dela. Então, nessa inversão, eu vou inverter o sinal, esse sinal vai ser invertido também, porque eu vou mudar toda a equação de posição. Vou fazer essa inversão, vou colocar bem aqui embaixo só, para a gente poder trabalhar com ela. Tem alguém pedindo para entrar. Opa, já foi. Então, o que é que eu faço? Agora vai ficar assim, ó. Eu vou mexer só com a de baixo, tá? Porque eu não vou ficar sem espaço aqui, ó. NH3, agora ele é reagente, e eu tenho isso daqui, ó. N2 mais
3H2. E agora, esse ΔH2 mudou para mais 11 quilojoules. Por que mudou? Porque eu inverti isso daqui, ó. Inverti toda a equação. Toda ela foi invertida. Não é? Então, agora eu consigo cancelar. Veja, eu tenho três hidrogênios aqui. Aqui eu tenho 2. Então, dá para eu tirar 2 aqui, não dá? Eu tiro 2 daqui e tiro 2 daqui. Vai ficar só 1, não é? Então, eu consigo fazer essa relação. Não dá mais para cancelar ninguém. Então, eu teria que baixar todo mundo, não é? Teria que baixar. E eu ia ter essa equação aqui, ó. Não vou ter espaço, mas vou colocar bem aqui, ó. A minha equação global seria tudo que sobrou. Eu fiquei com 1 aqui no final. Então, fica assim, ó. N2 mais 3H2 mais O2, formando aqui, ó, 2 moléculas de água mais 2 de NH3. E a minha somatória agora vai ser não mais esse valor negativo, mas sim esses dois valores. Ficaria assim, ó, menos 286 mais 11. Menos 286 mais 11. E a gente vai ter aí menos 275 kJ. Então, ficaria com o sinal negativo, né? Menos 275 kJ. E esse valor, Lia, que eu acabei de encontrar, é o valor relacionado a essa equação. Diretamente, para você determinar o valor da variação, você precisa verificar isso aqui, ó, a chamada equação global. A equação global não está conivente com essa relação que você fez, o teu resultado aqui vai ser errado, porque o aluno vai lembrar o seguinte, que entalpia relacionada a res é somar suas variações. Então, o que é que o aluno vai fazer, o aluno desatento? Ele vai somar diretamente isso daqui, ó, sem se preocupar em produzir a equação global antes. Vocês viram que eu precisei produzir essa equação global, que inclusive, com essa produção, eu fiz a inversão do sinal da variação 2. Então, tem que ficar muito atento para não perder uma questão relacionada a esse tipo de formação. Tudo bem, Lia? Recapitulando, excepcionalmente hoje não haverá aula de Física 2 em virtude da defesa do mestrado. Mesmo colocará gravada nos horários. Sim, hoje o Christian está defendendo o mestrado dele, né? Vamos desejar sorte aí para o nosso querido amigo Carequinha, né? Vamos lá. Podemos calcular a variação de entalpia de uma reação a partir das entalpias de formação das substâncias que participam. Isso daqui é a lei de Hess, né? Então, em uma reação só eu consigo fazer isso, né? Consigo fazer a variação das entalpias, né? Então, eu estou pegando a entalpia final com a inicial. Lembrando que essa final é produto e a inicial é reagente. Professor, não sei o que é produto, o que é reagente. Pronto. Você tem bem aqui, ó, H2 mais O2 formando água. Então, todo mundo que está aqui é reagente. Todo mundo à esquerda da molécula é reagente. Todo mundo à direita é produto. Então, não tem como errar, tá? Não tem como errar. Então, nessa variação, na entalpia de formação, especificamente, a fórmula aí não vai ser assim. Vai estar mais ou menos assim, ó. Delta H vai ser a somatória da variação, né, da entalpia de formação dos produtos menos a somatória da entalpia de formação dos reagentes. Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Porque vocês vão ter que fazer uma somatória. Vocês vão somar as entalpias de formação dos produtos, caso você tenha mais de um produto, né? E especificamente com a entalpia de formação dos reagentes. Uma coisa importante que eu preciso salientar a vocês é que vai falar também, tá? Mas eu vou aproveitar esse espaço em branco. Quando você tiver aqui, ó, entalpia de formação dos reagentes, aliás, entalpia de formação de substâncias simples. Essa substância é simples, né? Tipo, vou colocar aqui, ó, um H2, um N2, um O2, um Cl2. Então, substâncias simples são essas, tá? Aquelas covalentes que nós já conhecemos, né? Então, substâncias simples, todos eles, né, terão uma entalpia de formação igual a zero. Então, toda substância simples, eu vou colocar bem aqui um ETC, a entalpia de formação vai ser igual a zero sempre. Então, você nunca vai ver, por exemplo, ele fornecer isso daqui, ó, entalpia de formação do oxigênio.
e colocar um valor. Não vai colocar valor. Às vezes nem coloca nada sobre o oxigênio. Por quê? Porque se ele está isolado, se ele é substância simples, a variação dele é zero. É zero. Ele é uma molécula totalmente neutra, então sua variação é zero. A entalpia existente nele é nula, é nenhuma. Então, toda vez que você se deparar com isso, você vai ver que o resultado vai dar zero. Então, não se esqueça dessa informação. Entalpia de formação de substância simples, H2N2O2, Cl2, Fe, enfim, o elemento está isolado, está sozinho, a entalpia dele é zero. Tá ok? Não esqueça desse pequeno detalhe que eu estou falando para vocês. Deixa eu apagar agora aqui que vai aparecer algumas coisas. Então, bora aqui. Olha aí, ó, nós temos uma relação, né, direta de a formação aqui de alumínio e magnésio. Vocês estão vendo que está balanceado. Tá, ó, 3, 2, 3 aqui é 1, tá? Não tem ninguém, é 1. E vocês estão vendo que é fornecido para a gente a entalpia de formação apenas do óxido de alumínio e a entalpia de formação do óxido de magnésio. Tá vendo que estão sólidos, né? Aqui é sólido, aqui sólido. Então, tá vendo aqui os valores fornecidos para cada um deles. Por que que não apareceu aqui alumínio? E por que que não apareceu a entalpia de formação do magnésio? Eu acabei de explicar para vocês. Acabei de explicar. Eles são substâncias simples. Então, a substância simples, qual é a sua entalpia de formação? É zero. Não esqueçam disso. Entalpia de formação para substância simples é sempre zero. Nos dados, esses dados aí, ó, por exemplo, esse óxido de alumínio, eu não preciso saber, não. A questão tem que me dar. Eu não sou obrigado a saber, não. Isso daí é um valor experimental, né? Isso daí está determinada a pressão e a temperatura. Então, não preciso saber disso. Ok? Então, veja que se o elemento é simples, o valor dele é quanto? Zero. Entalpia de formação, tá? Entalpia de formação, seu valor vai ser sempre zero. Então, vamos voltar para a questão. Vamos ver a questão. Então, esse cara aqui é zero, ó. Por isso que não foi fornecido. Então, é zero aqui. E desse daqui também. Mostrei para vocês como é que é a formulazinha. Eu vou repetir, ó. Entalpia de formação vai ser a somatória da entalpia dos produtos menos a somatória da entalpia dos reagentes. Entalpia dos produtos, eu vou somar todo mundo, né? E no final eu faço aqui esse processo. Então, bora ver aqui. Bora ver, eu não tenho o de alumínio e de oxigênio, que é zero. Tá? Então, quando eu for trabalhar diretamente com esse valor, quando eu quero calcular esse valor, vai ficar assim. Eu vou abrir aqui um colchete, que eu vou pegar produto pelo reagente. O produto que eu tenho aqui é 3 vezes zero, né? Ó, porque se é zero, se quiser colocar, vou colocar só para mostrar para vocês que a relação de somatória, né? E nós temos a entalpia do alumínio, que é de quanto? Que é de menos 1.670. Um detalhe importante. Esses sinais têm que ser colocados, tá? Positivo e negativo precisa ser colocados, porque, ó, vou fazer um jogo de sinal bem aqui, tá vendo? Faço um jogo de sinal, não é? Então, concluindo aqui, menos, vou abrir outro colchete, que é o produto pelo reagente. Então, é 3 vezes, vocês estão vendo como o balanceamento é importante, 3 vezes esse valor aqui, ó, menos 604, né, ó. Menos 604, mais 2 vezes zero, porque o alumínio é simples. Pronto, costumo dizer que a química acaba bem aqui quando vocês colocam esses valores de variação na fórmula, tá? Porque você já fez o processo químico, qual é? É verificar a entalpia dos elementos, verificar que os elementos simples todos têm a entalpia zero, e nos dados nem fornecida ela é, então já é o indício de que você vai ter que zerar alguém, especificamente os elementos simples, né? Para você poder fazer o seu cálculo matemático. Então, se eu pegar esse valor aí, mais com menos é menos, né? 1.670, então a gente já tem aqui, vou fazer a matemática direcionada, tá? Vou repetir aqui, ó, delta HF. Nesse primeiro membro aqui nós temos menos 1.670, porque aqui é zero, né? Mais com menos é menos, então o valor dele, vou colocar aqui, né? Ficou aqui meio estranho, mas bora lá. 3 vezes 604, então é 3 vezes menos 604. Viu como o balanceamento é importante? É importante. É importantíssimo fazer isso.
Então, ó, como tá menos, eu vou colocar aqui, ficou sinal positivo, né? Só pra gente fazer passo a passo. Fica 1.812. O que é 1.812, professor? É essa multiplicação aqui, ó. É essa multiplicação, tá? Menos 1.812. Então, aqui é menos também, né? É menos 1.812. Perdão, deixa eu apagar aqui. Pronto, bora lá. Que é menos, né? Ó, menos 1.812. Faço o jogo de sinal aqui. Só repetindo, passo a passo. Menos 1.670. Menos com menos mais. Mais 1.112, né? Agora eu tenho aí o meu resultado. Menos 1.670 mais 1.812. Nós teremos aí um valor positivo, né? Mais 142 kJ/mol. Então, notem que nessa reação, nós teremos aqui um valor de entalpia de formação de mais 142 kJ. Isso significa dizer que ele absorveu energia, né? Que houve absorção de energia. E isso é uma relação direta de energia de formação, entalpia de formação. Volto a repetir, a formulazinha usada é essa. No nosso livro tem isso daqui, tá? Tem essa formulazinha desse jeito, detalhadazinha. Essa é a formulazinha que vocês vão usar sobre a variação de entalpia. Não esqueça que elas vinculadas daqui, ó, são vinculadas dessa daqui, né? Daquela normal que nós conhecemos da entalpia. Entalpia final menos entalpia inicial. Foi o que eu fiz aí. Só que o detalhe de somatória, não foi? Ó, porque são fornecidas as entalpias de todo mundo dos produtos e as entalpias de todo mundo dos reagentes. Eu vou somar essas entalpias. Não posso esquecer do balanceamento, não posso jamais. Se tivesse MgO mais alumínio mais Mg formando aí Al2O3, você tem que ver se está balanceado. E vou ser muito sincero a vocês, muito sincero. Papo de amigo. No Enem não estão balanceados, não. De jeito nenhum. Então, a melhor maneira de balancear é a tentativa, porque você perde menos tempo, né? Com a questão das tentativas. E esses valores, né, de balanceamento são essenciais. Vocês viram aqui, ó, que eu multipliquei, eu fiz a multiplicação aqui, ó, de 3 vezes o valor da entalpia relacionada ao elemento, que é o composto óxido de magnésio. Né? Se não tivesse esse 3, ou se eu tivesse esquecido de colocar o 3, eu ia perder a questão. Então, preciso aliar toda a química passada, balanceamento, relações direcionadas à concentração molar, para não perder uma questão aqui em termoquímica. Ok? Vai aparecer algumas coisinhas aí, eu preciso apagar, que é justamente a resolução, né? Ó, veja que aqui ele já omitiu até o zero, não precisou colocar o zero, né? Porque se são elementos simples, eu não preciso fazer essa relação. E aí nós temos o valor de somatória, somei os dois, né? Fiz o jogo de sinal, e temos aí o valor positivo. Professor, se eu colocar só 142 quilojoules, eu vou perder questão? Vai. Porque nós não estamos falando da matemática, não. Esse valor aqui é positivo matematicamente falando, não é? É positivo matematicamente falando. Esse sinal está indicando para a gente que o processo foi de absorção de calor. Então, se eu não colocar o valor positivo, eu não estou indicando que tipo de reação está acontecendo. Eu estou indicando apenas um valor matemático. E não é isso que nós queremos. Não é apenas isso que nós queremos. Nós queremos a indicação específica do tipo de reação. Se ela é uma reação que vai absorver ou se ela é uma reação que vai liberar energia, especificamente o calor. Então, não esqueça de colocar o sinal positivo e o sinal negativo para poder fazer essa relação direta, ok? Lembrando que esse positivo é endotérmico, absorve calor, né? Endotérmico, está absorvendo calor. Tudo bem? Qualquer coisa, por favor, me chame a atenção, me perguntem. Eu vou até ficar olhando aqui o chat aqui, tá? Para ver se tem alguma pergunta relacionada sobre, ok? O que está acontecendo aqui com o meu sistema? O arquivo restante, acho que é o OneDrive que deve estar lotado, né? Deve ser. Então, vamos lá. Vamos ver um exemplo aí. Vamos trabalhar com questões. Observe a questão, veja aí, Lia. Veja que nessa questão, ele já fornece para a gente bem que é a equação global. Ótimo, maravilha. Então, nós vamos chegar nessa equação,
né? Vamos ver aqui, ó. Um dos sérios problemas da maioria das regiões metropolitanas, deixa eu ver aqui, é a chuva. Um dos responsáveis é o poluente SO3, que reage com a água da chuva, originando ácido sulfúrico. O SO3 não é um poluente produzido diretamente pelas fontes poluidoras, mas é formado quando um poluente SO2, no caso, isso daí é liberado na queima dos fósseis, né, dos combustíveis fósseis, reage com oxigênio e vai dar essa relação, né? Pegou aqui, reage com oxigênio, veja que está balanceado, ó. Tá balanceado, isso é bom. Tá numa proporção de 1 para 1, né? 2 para 1 para 2. E ele quer saber esse valor aqui. Como é que a gente faz? Bora calcular essa entalpia aí, ó. Baseando-se nas seguintes entalpias de formação. Então, como é que eu calculo essa entalpia? Note que eu tenho aqui os dois elementos. Eu tenho o rômbico, né? Ó, os dois enxofres rômbicos, né? Que é o mais abundante, né? Que se fosse o monoclínico, aí é o menos abundante, tá? Então, como é que eu faço para eu chegar naquela equação ali? Eu tenho que olhar para ela. Essa equação aqui, gente, é a nossa referência. É a nossa referência. Eu tenho que voltar para ela fazendo aqui os totais cancelamentos. Note só, observe que na equação global, na reação global, na minha referência, eu tenho SO2 no início e tenho SO3 no final. E eu estou vendo que cada uma delas tem um valor aqui, ó, 2 e aqui 2. Como é que eu faço? Nessa primeira, eu vou fazer dois processos. Eu vou inverter, vocês estão vendo? Eu tenho que fazer com que esse SO2 saia do reagente e passe a ser produto. Eu tenho que fazer isso. A terceira não, vai permanecer. Só que a terceira, ela tem que ser, eu tenho que ter um valor 2 aqui nele, do jeito que eu tenho que ter no O2. Então, eu vou inverter a primeira e vou ter que multiplicar por 2. Por quê? Porque lá na minha referência eu tenho 2 mol de SO2. E aqui eu só tenho 1, tá vendo? Ó, só tenho 1 aqui, ó, aqui também. Então, preciso ficar com 2. Então, eu vou inverter e vou multiplicar, tá? Mas antes eu vou fazer a multiplicação. Bora multiplicar aqui, me ajudem. Me ajudem aí. Eu vou colocar um 2 aqui. 2 vezes 1 é 2, não é isso? Ó? E 2 vezes 1 é 2, tá? 1 para 1 para 1, beleza, não é? Só que eu tenho que inverter, então eu vou fazer logo aqui, ó. Aproveitar logo o espaço em branco. Tá bem que bonitinho. Eu não posso somar direto aqui, Lia, tá vendo? Eu não posso somar direto até eu voltar para cá. Até eu voltar para cá. Então, a primeira eu vou inverter, multipliquei por 2, então fica SO2, agora ele é reagente, vai ficar 2 enxofres, no caso aqui rômbico, mais 2 moléculas de oxigênio. O que foi que aconteceu com o valor? Ele multiplicou também, tá? Se eu multipliquei por 2, eu inverti e multipliquei aqui, ó. Eu fiz o processo de inversão, quem é produto agora é reagente, quem é reagente agora é produto, e quando eu fiz essa multiplicação, também tenho que multiplicar o sinal. Então, vai ficar 2 vezes 297, que vai dar menos, sinal é negativo, né? Ó, menos 594. Então, o que eu fiz? Eu multipliquei e inverti. Se eu invertir, o sinal agora é positivo. O sinal agora é positivo, porque eu fiz a inversão. Quando eu multiplico todo mundo. Quando eu faço a inversão, eu vou inverter o sinal da minha variação. Então, a primeira eu fiz isso. Com a segunda, eu preciso que a segunda também tenha 2 mols. Então, o que é que eu faço? Eu vou multiplicar a segunda por 2. Só que eu vou permanecer com ela. Então, vai ficar 2 aqui. Se eu multiplico 2 vezes 3,5, né? Vai dar quanto aqui? Dá 6, né? 6 dividido por 2 dá 3, né? Então, eu posso cancelar direto aqui, dá para cancelar direto, tá? 3, né? Vai dar 3. Mas vocês vão ver que aqui eu não tenho 3. Como é que eu vou fazer aí? Bora analisar direitinho, bora analisar. Bora analisar e ver qual é a relação que a gente faz. Então, eu vou colocar aqui multiplicando por 2, porque é o resultado que eu quero, né? Então, fica 2 enxofres, produzindo aqui 3 oxigênios. E aqui, não, tá certo.
Não é mais, professor. Eu estava querendo inverter aqui, a de baixo, gente, desculpa. É somatória, bem aqui, ó, a soma. Só vou inverter a primeira. E vou continuar com 2SO3. Então, veja. Multipliquei também embaixo por 2, não foi? Multipliquei embaixo. Então, deixa eu apagar aqui do lado. Vamos repetir a entalpia. Não inverti, só multipliquei. Então, fica menos 396 kJ/mol. Eu acredito que aqui tem algum erro, porque, de qualquer maneira, eu tenho 2. Eu não posso simplificar. Se eu simplificar, até consigo cancelar alguns aqui, né? Mas eu não tenho o valor que eu tenho na minha reação global. Então, eu acredito que está faltando um 3 aqui, ó. Eu acredito que falta um 3 aí na minha referência. Vou deixar quieto aí, que eu vou chegar no que eu preciso. Vou chegar aqui, vou cancelar quem tem que cancelar. E depois somar tudo isso aqui, ó. Veja que os sinais inverteram e multiplicou aqui, né? Tanto... Opa, faltou multiplicar embaixo, né, professor? Olha aí, pessoal me chamando a atenção aqui no chat. Faltou multiplicar embaixo. 296 vezes 2. Ele agora fica 792. Olha, eu esquecendo daí o detalhe importantíssimo. Fica 792. Então, 792 kJ. Agora sim. Agora eu posso cancelar com quem eu posso cancelar. Veja, ó. Tá igual, está invertido. Então, eu posso cancelar esse com esse. Não é? Eu posso cancelar mais alguém? Dá para cancelar mais alguém? Eu fiquei com 3 hidrogênios e 2 aqui, né? Então, entendi porque que ficou 1. É o cancelamento aqui, né? Matemático, ó. Então, perdão. Deixa eu apagar lá em cima também. Pronto, para ficar correto. Eu esqueci do outro oxigênio que tinha aqui, né? Então, veja que eu vou tirar 2 daqui e tiro 2 daqui. Mas não, ó. 3, 2, tiro 2, 2 sobra 1. Por isso ficou apenas um oxigênio, né? E esses dois não dá para cancelar. Então, a equação global, eu voltei para ela, ó. Voltei para ela. Para o O2 aqui. E os dois SO3. E agora eu somo. Faço aí a somatória, né? Mais 594 menos 792. A gente vai ter um resultado aí na variação de entalpia dessa reação de um valor negativo de menos 208 kJ/mol. E aí nós chegamos no resultado final aqui, ó. Resultado final, que é a equação global. Ok? Deu para compreender? Faça a mesma relação que eu fiz aqui, né? Vou para essa próxima. Vamos lá. Passei demais. Deixa eu voltar, pronto. Nessa daqui, ela dá para a gente a entalpiazinha, ó. Ela dá a variação de entalpia de todos. O que é que vocês observam? Que eu não tenho aqui, ó, a formação, não tenho a variação aqui de quem? Do oxigênio, não tenho. Do oxigênio não tenho. Por quê? Porque do oxigênio é 0. E o oxigênio é um elemento simples, né? Ó, elemento simples. E nós vimos que os elementos simples, eles não se encaixam aí nesse processo de formação. Mesmo eu tendo aqui, ó, esse valor de balanceamento, tá? Que é a concentração, né? Relação de concentração. Só quando eu vou para a entalpia de formação do elemento simples, ele tem um valor 0, ele é nulo, tá? Então, ele não vai influenciar no meu cálculo, não vai haver influência dele. Então, diz assim, indique qual o valor da entalpia de combustão do acetileno. Então, ele quer que a gente trabalhe isso daqui, né? Que a combustão do acetileno é todo esse processo, onde tem oxigênio, tem aqui a formação de CO2 e tem a liberação de água. Então, essa é a formulazinha, aquela mais prática, né? E notem que eu peguei aqui, ó, eu estou fazendo a somatória, eu faço a somatória da questão de quem? Do produto, ó, que é produto. Então, tem 2 mol de CO2, tá bem aqui, ó. 2 mol de CO2. Tá lá na frente aqui, ó. E eu tenho 1 mol de água, que é água, 1 mol de água. Menos o que eu tenho lá no meu reagente. Isso daqui, ó, isso daqui é o acetileno, é um mol de acetileno.
Por que que o oxigênio não está aí? Porque o oxigênio é um elemento simples, então é zero, é nulo. Então não tenho como trabalhar com ele. É zero, é nulo. Né? Então, fazendo os cálculos matemáticos, deixa eu apagar bem aqui, para aparecer, vai aparecer aqui, não vou mais rabiscar, que meu tempo está acabando. Eu preciso ainda falar de ligação. Então, o meu cálculo vai ficar isso. Peguei a quantidade molar, pego aqui a quantidade molar, multiplico pela entalpia do elemento, faço a mesma coisa aqui, depois eu somo eles, ó. Eu vou somar esse pessoal aqui, que é justamente o pessoal do produto. Somei. Nessa somatória que ele está fazendo direto aqui, ó, nós vamos fazer o jogo de sinal, obviamente, com os reagentes, e vamos ter essa variação aí de menos 1.298,6 kJ. Eu acredito até que esse conteúdo aqui de entalpia de formação é até mais simples, porque já foi falado anteriormente, né, de ter que juntar, de ter que cancelar, enfim, dá um pouco mais de dor de cabeça. Aqui não. Aqui você já recebe as entalpias, você só tem que ficar ligado nos balanceamentos e lembrar que os elementos simples não possuem esse valor de entalpia de formação. Faz aí a multiplicação e a somatória, né, com cada elemento, e encontra aí a entalpia final, que corresponde aí a um valor negativo, ou seja, exotérmico, né, letra B de 1.298,6. 1.298,6. Tranquilo? Prosseguindo aqui. Mais uma, para a gente esquentar as turbinas. Bora ver aí, ó. Sendo a variação de entalpia de formação do óxido de ferro 2 igual, ele deu aqui o valor negativo, né? Menos 64,4 kJ/mol. E a entalpia de formação do óxido de ferro 3 é igual a menos 196,5. A entalpia da reação abaixo será, bem, aqui já está claro que o oxigênio não entra, não é? Ele nem forneceu oxigênio aqui, forneceu? Porque o oxigênio é simples, né? Então, nós vamos pegar aqui o produto, a formulazinha, né? Lá, aqui o material do H- mostra assim, mas é a somatória mesmo, tá? Vocês vão somar o que vocês têm do produto menos a somatória que vocês têm dos reagentes. Então, do produto eu tenho quem? Eu tenho uma variação aqui, que é 1 mol apenas, e ele me deu aqui de óxido de ferro 2. É esse daí, óxido de ferro 2 é esse aqui, tá? E o óxido de ferro 3 é esse. Aqui é o óxido de ferro 30. Aí depois eu vou confundir. Não confunda, veja só. Se é o ferro com oxigênio, desse jeito, é porque você fez a relação do ferro 2 com oxigênio 2 menos. Lembra disso, gente. Nós vimos isso no ano passado. Eu somei os dois, né? Ó, na somatória dá zero. Eu não preciso colocar aqui o 2 embaixo, o 2 aqui. Não preciso. Eu só faço unir, que dá esse ferro. O de ferro 3, eu vou pegar o NOx mais e vou reagir com o oxigênio 2 menos. Se eu somar mais 3 com 2 menos, vai dar zero? Não dá. Então, o que é que eu faço? Eu troco as cargas. Aí sim, produz isso daqui, o F2O3, que é do ferro 3. Veja, ó, que é o ferro 3. Esse daqui é o ferro 2. Então, tem coisinhas que vocês precisam estar sempre lembrando, ok? Para não perder a questão. Então, o ferro 3 é o produto. Então, vai ser aqui menos 1.196,5, não é? Menos o valor que nós temos aqui, que é um valor negativo também, né, ó. Ah, mas eu tenho 2 ferros, né, então tem que, não posso esquecer, que é 2 vezes, tá vendo, ó? 2 vezes o valor que é de menos 64,4. Então, eu tenho esse valor aqui multiplicado. Só repetindo aqui, vai ficar... Aqui já posso colocar, né, o sinal, se quiser. Bora multiplicar 2 vezes 64,4, então dá 128,8. Só que menos 128,8. Então, posso colocar logo aqui, né? Menos com menos mais, então mais 128,8. E aí, fazendo a somatória, menos 196,5 mais 128,8 vai dar aí um valor aproximado, né? Próximo, é isso, de 68, alguma coisa, tá? Que é o valor que nós correspondemos aí para a resolução. Tá faltando mais alguma coisinha? De novo, saiu de novo, droga. Tá faltando só mais uma coisinha, mas nós temos tempo, nossa prova é só dia 21, se não me engano. Mas na próxima semana eu vou trabalhar, pegar questões para nós trabalharmos das atividades que eu já cobrei de vocês, tá? Então, vamos trabalhar com questões para poder
melhorar o nosso entendimento. Eu acho que saiu da tela de vocês, não saiu? Até eu mesmo já não estou vendo nada mais aqui. Só confirme para mim se houve a saída aí. Sim, saí, né? Não dá para ver mais, não. Eu não estou mais nem vendo vocês, para ser sincero. Não sei se vocês estão me ouvindo, tá tudo travado aqui. O Pedro disse que saiu, Cíntia também. Bem, só está faltando um minuto para terminar. E isso é energia de formação, tá, gente? Se vocês forem notar, ele não foge muito à regra da lei de Hess. Só é fornecido para a gente essas entalpias, elas são trabalhadas passo a passo. Né? E aí a questão é, vocês conseguiram entender boa parte do que eu falei? Deu para entender? Se for pelo livro, o livro ele é muito resumido, tem coisas que não dá para a gente assimilar, né, sem treinar, né? Então, eu vou parar por aqui, gente. Eu tô com esse problema muito grande, travando tudo aqui. Inclusive, já terminou minha aula. Tá? Estou em cima da bucha. Quero agradecer a vocês, né, pela presença. Tá? Nós temos quantos alunos presentes aqui? Depois que mudou o Meet, eu não consigo ver. Mas deixa eu ver aqui. No chat dá para dizer. Bem, nós temos uma boa quantidade. Tem 15 alunos, né? Tem 15 alunos. No final do meu processo aqui, me mostra quantos alunos participaram. Enfim, quero agradecer a vocês, desejar a vocês todos um bom dia e a gente se encontra, tá? Vamos fazer questões para poder a gente melhorar um pouco mais o nosso entendimento, porque não é só parte teórica não, né? A gente tem que vir para a prática para poder aperfeiçoar. Um abraço, crianças. Fiquem todos bem. Que Deus abençoe a todos e a família de vocês. Tchau. Valeu, um abraço. Agora tem que parar a gravação, né? Valeu, grande Pedro.